Primeiro eu queria me apresentar, eu sou a Débora Mamber, eu sou diretora de comunicação aqui da Célula Mater, e hoje eu estou aqui muito feliz de fazer a mediação dessa conversa maravilhosa, vai ser quentíssima. E eu queria agradecer muito a presença de todas. Eu acho que para nós é uma grande alegria poder recebê-las aqui para um evento como esse, e acho que também seria. Acho que cada uma aqui deveria também agradecer a si mesma por estar aqui para ouvir e também para conversar com a gente sobre esse assunto que é tão negligenciado por muitas mulheres, né, ainda hoje, mas que a gente sabe que é fundamental, né? Existem até estudos que mostram que mulheres que fazem mais sexo vivem mais, né? Então, sexo é saúde, não é? E não é à toa que a gente aqui na Célula Mater está fazendo um evento sobre esse assunto. Especialmente num dia como esse, né? Super chuvoso, super difícil chegar aqui, né? E vocês estão aqui, então isso é uma prova do quanto é importante a gente estar aqui falando sobre isso. Eh, eu queria também apresentar para vocês, não sei quem aqui não conhece a Célula Mater, talvez tenha alguém aqui que não conheça a Célula Mater. A Célula Mater é uma clínica que cuida da saúde da mulher de forma integral há 42 anos. A doutora Lucila, que está aqui do meu lado, ela é fundadora da clínica, junto com o Dr. Carlos Tcheresnia. E lá no início da década de 80, eles fizeram uma parceria com um sonho de poder oferecer para as mulheres um tratamento multidisciplinar com uma medicina de ponta, mas também com cuidado de perto, individualizado para as necessidades de cada uma. Certo? Não, tudo bem. Eh, e aí vocês no final do evento, vocês vão todas vão receber um brinde com uma sacola, com várias coisinhas especiais que a gente preparou para vocês. E dentro dessa sacola vai ter uma revista que a gente fez em comemoração aos 40 anos da clínica, e lá vocês vão conhecer um pouquinho dessa história, que é tão bonita, né? Que lá, então, no início dos anos 80, eles tinham esse sonho de fazer essa clínica multidisciplinar, um cuidado integral, e foi um sonho que foi sendo construído tijolinho por tijolinho, com muito trabalho, muito carinho, muita dedicação, né? E hoje em dia a gente está aqui nessa clínica maravilhosa, projetada pelo Paulo Mendes da Rocha, que a gente tem hoje 12 ginecologistas e obstetras trabalhando com a gente em equipe, mas a gente também tem especialistas na área de urologia feminina, a gente tem uma urologista mulher, que é uma das poucas urologistas mulheres do Brasil, né? Ainda é uma profissão muito masculina. A gente tem especialistas em mastologia, medicina fetal, diagnóstico por imagem, fertilidade, a gente tem fisioterapia pélvica. Então, ao todo, são 22 médicos, além das enfermeiras obstetras. Então, e aqui a gente leva muito a sério o conceito de trabalho em equipe. Acho que a doutora está aqui pode dizer melhor que eu, né? Os médicos aqui se reúnem 2 vezes por semana para discutir casos. eh, tra- Atualização científica, que é muito importante. Trazem especialistas de fora para se atualizar, ou eles mesmos, às vezes, se atualizam e trazem as novidades para dentro da equipe, né? Acho que isso é uma coisa muito especial e muito única, que eu acredito que não exista em outras clínicas. Eh, e então, e além disso, né, além dessa equipe médica tão incrível e tão coesa, a gente conseguiu também construir uma estrutura que permite com que a pessoa que venha fazer a consulta aqui consiga realizar todos os seus exames de rotina num só lugar, com profissionais também super gabaritados que estão em conversa direta com esses médicos, né? E usando equipamentos de ponta. Então, por exemplo, há poucos anos a gente adquiriu um mamógrafo de última geração,
que eu não sei se alguém aqui já fez mamografia aqui na célula máter, mas é uma experiência completamente diferente do que fazer mamografia em qualquer outro lugar, porque o nosso mamógrafo se amolda muito melhor. Na verdade, ele é um tomógrafo. Então, ah, todas que já fizeram mamografia sabem a experiência de amassar a mama, enquanto que o tomógrafo ele é circular, então ele dá a volta, não é o princípio de apertar. Então a experiência é completamente diferente mesmo. Além do fato de que o exame em si dura muito menos tempo, né? Então é muito menos desconfortável. Então a gente, enfim, a gente também tem laser íntimo, exames de ultrassom e uma série de outros equipamentos aqui para que todas possam cuidar da sua saúde de uma forma prática, confortável e segura com os melhores profissionais, né? Bom, então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A gente vai falar sobre sexo hoje, com a doutora Lucila, que além dos 42 anos de célula máter, ainda tem mais um tanto de experiência antes disso, então acho que já são mais de 5 décadas, né, Na de verdade, experiência. 48 anos de formatura. 48 anos de formanda é muita história, é muita experiência e acho que ela vai poder contar muita coisa bacana. Inclusive, eu me lembro quando eu entrevistei a doutora Lucila para escrever a revista dos 40 anos da clínica, ela contou um pouco sobre como era, nos anos 80, falar sobre sexualidade, sobre prazer, sobre orgasmo, naquele momento em que ela estava começando, né? Falar sobre vibrador, né? Trazer isso para dentro da clínica, era uma coisa muito desafiadora, né? Graças a Deus isso mudou Isso bastante. mudou. Em 2 décadas, realmente, nós conseguimos conquistar de volta a nossa sexualidade. E aí também trouxemos aqui a nossa convidada Natália Zinkiewicz, é isso? Jankiewicz. Isso, Jankiewicz, é isso? Natália Jankiewicz, que é psicanalista e educadora sexual e criadora do podcast Preliminares Pod, que já também fala sobre esse assunto da sexualidade há umas 2 décadas já, né? Sobre sexualidade já venho estudando aí há 2 décadas praticamente. Bom, a ideia é que isso não seja uma palestra, né, é uma conversa descontraída, então a qualquer momento, se vocês tiverem questões, se vocês quiserem trazer experiências, fiquem à vontade, só levantar a mão e interromper a conversa, não tem problema nenhum. Estamos entre mulheres aqui, vocês podem perceber. A gente fez questão, olha, toda a nossa equipe de câmeras são todas mulheres, estamos só entre mulheres aqui, então a ideia é justamente que vocês se sintam à vontade, né? Um espaço seguro para a gente conversar e dividir experiências, né? Acho que é uma grande oportunidade essa, não vamos perdê-la. E a gente está com essa parafernália toda aqui de filmagem, mas não precisam se preocupar, porque todas as câmeras estão voltadas para nós três, certo? A ideia não é expor ninguém, não queremos isso, né? Então, isso é também para vocês se sentirem à vontade, né? Vocês estão sem microfone, não tem câmera em vocês, então fiquem tranquilas também em relação a isso. Ah, e tem uma surpresinha, porque no final vocês vão ganhar um voucher de 10% de desconto nas sessões de laser íntimo. A gente vai falar sobre isso aqui, né, doutora? E no final a gente vai ter um sorteio e a Felizarda vai ganhar 3 sessões desse tratamento maravilhoso. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com uma pergunta, uma provocação aqui para a doutora Lucila. Doutora Lucila, afinal, o que é baixa libido? Existe o que é considerado normal e o que está abaixo da média? Como é que a mulher pode saber se ela tem de fato uma questão fisiológica nesse campo da sexualidade? É uma pergunta de US$ 1 milhão, não é? Mas vamos tentar equalizar, porque a gente não pode esquecer que, para a maioria de nós que estamos aqui na nossa faixa etária, com algumas variações, é uma experiência com parceiros ou parceiras, né? Então, a libido não é uma coisa
individual, ela é sempre com relacionamento a outra pessoa. Então, isso de baixa libido, muitas vezes existe uma assincronia, porque a gente julga pelo outro lado, muitas vezes, não é? Então, essa é uma questão muito interessante, porque nós que estamos falando das 40 a mais, né? Vamos falar disso. A gente pode ter uma necessidade de uma frequência que, do outro lado, não é a mesma necessidade. E a gente tem que lembrar que do lado de lá também está tendo uma transformação. A gente pensa muito na nossa transformação quando estamos chegando perto da menopausa, alguma coisa assim, então preciso de tanta frequência sexual, meu desejo não acende com tanta frequência, mas às vezes o outro lado, que a gente não questiona, pode estar numa fase em que ele tem que assegurar a sua virilidade, muitas vezes. E isso pode causar uma sincronia. Então, isso de baixa libido, primeiro, pode ser relativo a quem está se relacionando conosco. Mas eu entendo que também é comparativo com nós mesmas, porque a gente sabe que as paixões arrefecem com o tempo e que a rotina também influi na nossa, com todos os problemas e dificuldades que a gente tem no dia a dia. Então, muitas vezes, não vamos esquecer que, para o homem, às vezes, isso é uma descarga, enquanto que, para nós, muitas vezes, a relação sexual é a cereja do bolo de um dia bom. Não costuma ser uma descarga de energia retida. Então, acho que isso de baixa libido, a gente tem que ver, relativizar mesmo em vários sentidos. Não é só o fisiológico, porque óbvio que o hormônio influi, mas muitas vezes você ainda não chegou naquela fase da baixa hormonal. Você ainda tem menstruação, você não tem ainda onda de calor, você não tem ainda secura vaginal, mas muitas vezes é o medo do que vai acontecer daqui a pouco. Então você já fala, não, já não vai ser a mesma coisa. Eu acho que vai acontecer alguma coisa, né? Então, isso de baixa libido é muito relativo e muito complexo. E quando eu estava me preparando hoje para vir aqui, eu falei, vou ter uma curiosidade, vou olhar no dicionário. Daí no dicionário em inglês, né, do Webster, definição de libido: desejo, tudo bem? E embaixo estava please. Please, para mim, eu traduzo como agradar. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né? Será que a gente precisa agradar com tanta frequência? É uma ótima pergunta. Posso fazer um comentário a partir do que a doutora falou, que eu achei brilhante? Bom, primeiro, obrigada, parabéns pela iniciativa. Fico sempre muito feliz de ver espaços de saúde abrindo as portas para falar de sexualidade. Eu acho que isso reveste o tema de uma seriedade tão necessária, né? Não como algo fútil, não como algo promíscuo, mas como algo que faz parte da nossa saúde integral, que tem tudo a ver com o que vocês estão trazendo aqui. Né, a sexualidade por muito tempo ela ficou entre quatro paredes, né? E a gente precisa trazer esse assunto para a sala, para o consultório médico, porque tem pessoas sofrendo realmente por conta da falta de saúde sexual, que independe inclusive de você fazer sexo ou não, mas a gente pode chegar lá depois. Mas achei muito bom que a doutora trouxe aqui sobre a ideia de baixa libido como muitas vezes uma incompatibilidade do casal. Enquanto você falava, doutora, eu me lembrei que uma vez chegou um casal para mim, indicado por uma ginecologista,
E a questão era a seguinte: ela tem baixa libido, era a queixa do marido, tá? Ela tinha mais de 40 anos. A queixa do marido, ela tem baixa libido. Pois bem, então a gente, durante a conversa, chegou à seguinte conclusão. Eu perguntei para ele: o que seria uma frequência que você considera ideal? Quantas vezes você gostaria de transar? Que você considera ideal? Ele, de 4 a 5 vezes por semana. Tá. Trabalham, tem filho, assim, né? Não é que tá lá de perna pro ar dos dois. Ok. E aí eu perguntei para ela: e você? O que seria bom para você? Ela falou: uma vez a cada 15 dias tá bom. Ela não tem um problema de baixa libido. E aí eu perguntei para ela, fomos adiante, né? E por que que você acha que você tem baixa libido? Eu acho que sim, né? Porque ele está dizendo, ele quer mais. Quer dizer, de tornar o outro o parâmetro. E aí me sentir inadequada por esse motivo. E a conversa segue e você falou uma outra coisa muito preciosa, doutora, que é a gente entender a fase e o quanto a gente também se compara com outras fases da vida. Mas é que eu queria, a gente está junto há 20 anos e eu queria continuar transando igual no começo. Não vai mais. Era só isso? Não vai mais. Mas não é só você, não é só esse casal que está aqui, ninguém mais vai. Mas tem uma chance ótima que é se separar. Quando a gente separa e começa uma outra relação, a frequência sobe de novo. Por um único motivo: a novidade. Se você quer continuar com a mesma pessoa, você nunca mais vai transar com aquele frio na barriga, simplesmente porque isso acaba. E a gente precisa desidealizar a libido, o desejo, o tesão, porque senão a gente se sente inadequada. E eu fico muito feliz de ouvir médicos ginecologistas que trazem essa perspectiva, né, desse olhar integral, porque o que mais a gente vê é assim: baixa libido, então tá aqui, prescreve uma testosterona. E não é só sobre isso. Quando você pergunta para essa mulher por que você só tem vontade de transar a cada 15 dias, você tem orgasmo? Não. Eu falei, eu também não ia querer, não. Eu ia preferir ver Netflix, né, doutora? Então, vamos ressignificar. Quando ela traz esse conceito do que significa libido, eu achei muito boa essa ideia. Vou trazer uma outra, vou puxar a sardinha para o meu lado na psicanálise, que libido na psicanálise é energia de vida, é pulsão de vida. Como assim, Natália? Ora, eu tenho uma filha de 5 anos. Durante boa parte dos 5 anos dela, a libido da minha vida estava voltada para ela. Como assim? Para onde eu invisto a minha energia, o meu esforço, o meu tempo, o meu amor, o meu prazer, e quando eu quero dizer não é prazer erótico, é o meu prazer de estar com ela, de vê-la crescer, né? Aonde é que está a tua libido agora? Está no trabalho? Tua libido agora está no teu corpo? Você quer cuidar da tua saúde, quer se sentir gostosona, quer fazer uma coloração pessoal, quer trocar o guarda-roupa? Onde é que está a tua libido agora? Então, amplia a ideia de libido. Não reduza sexo e mais, não reduza sexo penetrativo, porque sexo também é muito mais do que isso. E nessa minha pesquisa hoje, eu também fui folheando coisas e vi a definição do Santo Agostinho, né? Um católico do século III. Eu imagino que naquela época de combate ao paganismo devia ser uma época bem puritana. E ele define 3 libidos. Ele fala em libidinum sensualis, que seria a nossa. E ele fala no sentido de paixão, realmente, de paixão desenfreada, de alguma coisa que domina todo o resto. Você só pensa naquilo, não tem limite. Então, seriam quase os 7 pecados capitais, né? Então, a gula, e nisso ele inclui a sexualidade, e ele põe, muito interessante, para a gente refletir também sobre a nossa realidade atual. Ele põe como segunda paixão libidinum ciência, porque o homem que quer dominar tudo pela razão e esquece da espiritualidade, então aquilo vira também uma paixão desenfreada.
do conhecimento sem limites. E a terceira libido seria libidinum dominatio, ou seja, você tem a paixão pelo poder. E Freud também fala muito dessa mudança da libido do sexual para outras áreas. Então, não tenho libido. Não tenho. Daí, às vezes, eu pergunto para as minhas pacientes que estão conversando comigo, mas você tem vontade de viver? Você tem libido pela vida? Ou é só? Você está num momento bom da sua vida ou está tudo ruim? Muito bom, doutora, porque muitas vezes a paciente que chega, eu estou com um caso agora, a paciente que chega com a queixa de baixa libido, na verdade, não é só libido, essa mulher está em depressão. Quem em depressão quer fazer sexo? Você não quer nem tomar banho, como que você vai pensar em fazer sexo quando está em depressão? Né? Então é isso. Aonde é que você é perfeito? Você tem prazer de outras coisas na sua vida? É só o sexo que está sem essa euforia, essa vontade? Bom. Muito pano para manga, né? Enfim, eu acho que tem algumas Tem hora para coisas que acabar aqui? eu. Vocês estão com hora? Como é que tá a agenda de vocês hoje? Olha, enquanto estiver aquecido, a gente vai, né? Bom, tem uns fiozinhos aqui que eu quero puxar, mas antes disso, eu queria perguntar para a doutora Lucila o que pode estar por trás da falta de desejo no campo da fisiologia, quer dizer, das questões ginecológicas, né? Porque, claro, a depressão também é uma questão, mas no campo da ginecologia, o que a gente precisa olhar quando a gente fala não tenho desejo sexual? Em primeiro lugar é a dor. Uma coisa que é para dar prazer, se ela te provoca dor, o reflexo é condicionado, é você não querer. Então, se você tem uma endometriose ou um mioma que te causa dor, ou alguma infecção que está dificultando na relação, instintivamente você não vai querer ter, né? E eu não discuto que quando chega na época da menopausa, que varia, pode ser 40 e poucos anos, pode ser 50 e poucos, isso aí não tem uma data fixa, mas a baixa do estrogênio realmente vai. Eu costumo dizer que eu não acho que muitas vezes afete a libido no sentido de ter desejo sexual, mas sem dúvida, nessa fase da vida, ah, há uma alteração no que eu chamo de operacional da relação sexual, né? Então, a vagina, além é mais do que a lubrificação, porque muitas vezes se fala, então use um lubrificante, coloque uma vaselina e daí está tudo bem. Não é só, infelizmente, não é só isso. A vagina não só não lubrifica tanto, quanto ela perde elasticidade, ela fica mais fina, mais sujeita a escoriações por atrito. Muitas mulheres já devem ter percebido também que nessa fase o atrito da relação, a gente fica mais propensa a ter infecções urinárias, a ter o que a gente chama mais assim de urgência miccional. Então, muitas vezes você começa a ter vontade de urinar e daí você tem que sair correndo. Ou de noite tem que levantar 2, 3 vezes para urinar. É óbvio que tudo isso vai atrapalhar na relação sexual, mas ainda bem que estamos no século XXI, temos muitos recursos para a gente driblar essas dificuldades. Então, não quero que saiam deprimidas daqui achando que nós vamos ter que fazer mais ou menos como é. Não, dá para ficar bem melhor. Sim, vamos falar das questões, depois a gente chega nas soluções, né? É bom, Natália, você recebe muitas pacientes no seu consultório com essa queixa de falta de desejo sexual, né? A gente vê que é talvez a maior queixa em relação à sexualidade das mulheres. Por onde começa a sua abordagem quando elas vêm com essa questão? A primeira coisa é esquece a sua parceria. Finge que ela não está aqui, finge que você não está casada, não namora, me conta de você.
E aí a minha pergunta é assim, como é que é essa leitura de sexualidade para você? Porque muitas vezes a gente vai descobrir que essa pessoa, quando está lá, por exemplo, transando ou começando a engajar numa sexualidade, começa a lembrar da mãe que fala, né? Que isso é coisa disso ou daquilo, né? Que não é coisa de mulher direita, de mulher para casar. E aí ficam essas vozes internas ali que não permitem que essa mulher, uma vez na vida, tenha se tocado, né? Quer dizer, se você não tem intimidade com o seu corpo, se você não entende o seu corpo como um território que lhe pertence, e, portanto, você tem todo o direito de explorar esse corpo e esse prazer, certamente a sua vida sexual para fora, porque você tem uma sexualidade que é sua, né? Os homens, eles entendem isso com a maior naturalidade, e para eles não tem essa coisa de assim, por exemplo, eu não me masturbo porque eu já tenho uma parceira. Risos. Não existe isso, tá? Eu não me, que ela já me satisfaz. Não, isso é outra coisa. Se satisfaz ou não satisfaz é outra coisa. Isso aqui é algo que eu faço no meu corpo, né? Eu tenho permissão para isso. Eu me lembrei, desculpa, eu olhei para você, doutora, eu me lembrei quando você começou a falar do homem, né, do desejo e do sexo como um alívio físico. Quando eu faço palestra para casais, tem um momento que eu divido um grupo de homens e mulheres. Eu chego para os homens e falo para eles: por que vocês fazem sexo? Hein? Conta para mim, agora tua mulher não está mais aqui. E todos eles vão falar, independente da idade, eles vão falar: para mim, um alívio, né? Para dar aquela relaxada. Ou seja, é sobre algo físico. É uma resposta física, né? E mais ainda, o sexo como sinônimo de orgasmo, porque para o homem é muito raro ele ir para o sexo e não ter orgasmo. Então é uma certeza de um alívio e de um relaxamento, tá? A gente tem pesquisa mostrando que mais de 95% dos homens, todas as vezes que transam, têm orgasmo, tá bom? E aí, quando você vai na sala das mulheres, você fala: e aí, por que vocês fazem sexo, mulheres? E elas assim: para me conectar, para me sentir amada, desejada. Ou seja, tanto faz se eu vou ter prazer ou não, basicamente, porque eu tô ali para ter outra coisa, né? Eu tô ali para sentir que essa pessoa está comigo, deseja estar comigo, que ela ainda me acha gostosa, atraente, etc, 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 tá? Então, primeiro que a gente está indo para o sexo por motivos diferentes, as expectativas são diferentes. E aí, quando a gente vai pensar nessa mulher e entender o que faz com que ela tenha baixa libido, então, além de uma criação e de crenças repressoras ligadas à história familiar ou a uma história religiosa, né? Pode ter ligação com um histórico de algum abuso, né? Também de algum trauma. Pode ter a ver com uma questão de dor. E aí eu sempre pergunto: você já foi na ginecologista? Você sabia que tem tratamento com fisioterapia pélvica? Né? Tem muitas mulheres que não conseguem receber uma penetração, por exemplo, nem de um cotonete. E tem tratamento para isso. E aí eu vou perguntar para ela: você se masturba? A resposta quase sempre é não. Por que não? O que há de errado nisso para você, na sua perspectiva? E aí depois eu vou perguntar da parceria. Como que é esse relacionamento? Porque, veja, eu sempre digo que assim, o relacionamento, o sexo, ele não começa no momento em que a calcinha cai no chão, né? Ele começa, como é que você me tratou no café da manhã, né? Como é que estão as nossas discussões sobre finanças, sobre educação das crianças? Se para a mulher é conexão, o sexo, e não um alívio físico, compreende que é muito mais complexa essa libido. A nossa engrenagem é mais complexa. Como é que está a tua autoimagem genital? Quando você olha para sua vulva, você acha uma coisa horrorosa, nojenta? Você acha feio? Você tem vergonha? Você acha que é fedido? Você tem um complexo em relação a isso? Percebe? E aí eu vou começar, ok, agora vamos falar da sua parceria. Vamos entender como que é essa relação. Como que é a iniciativa dele ou dela? Como é o sexo que acontece? Você tem prazer ou não tem prazer? Como são as suas fantasias? Você tem fantasias ou não? Depois que a gente faz essa longa conversa, esse panorama, a gente olha e fala: já foi no ginecologista? Já. Os exames deram nada. Já fiz até tratamento com testosterona, não adiantou. É mesmo? Sei. E aí a gente começa a ter uma conversa num outro patamar, que é, você percebe que assim, Maria, vamos criar aqui a Maria fictícia.
Maria, você percebe o seguinte, se eu te convido para ir num restaurante e falo para você, Maria, vamos lá comigo, Maria. Vamos lá, a comida é ótima, é uma delícia, você vai adorar. Você vai no restaurante, você acha a comida ruim? Você pode ir uma segunda vez porque você gosta de mim, ou por educação. Na terceira, você vai inventar uma desculpa. No sexo é a mesma coisa. Que comida estão te oferecendo? Você está conseguindo dizer o que você gosta de comer? O nome disso não é baixa libido. É outra coisa. É autonomia sexual. É comunicação sexual. É outra coisa. Eu acho importante o que a Natália falou do autoconhecimento, porque como que você transmite para o outro o que você quer, se nem você sabe direito o que você quer? Então, se a gente não tentar se conhecer e ver o que nos dá prazer e o que não nos dá prazer, como que a gente vai transmitir para o outro, olha, é assim que é bom ou assim não é bom, né? E a carga cultural que é, eu acho que nem a gente faz ideia do que é a carga cultural que a gente leva nas costas. Tem um mito grego do Tiresias. O Tiresias era um clarividente que foi cegado pelos deuses. E ele foi cegado pelos deuses por um motivo. Então, o mito diz que ele viu uma serpente copulando, ele era um homem, viu uma serpente copulando e virou mulher. Depois de um tempo, ele viu de novo a serpente copulando e voltou a ser homem. E daí Zeus e Hera perguntaram para ele, o que é melhor? O que dá mais prazer? O que é mais legal? E daí ele falou assim, a mulher. Porque a mulher pode ter vários prazeres. O homem só tem de um tipo, ou uma vez. E daí ele ganhou a cegueira por causa disso, mas, por outro lado, ganhou a clarividência. Então, ele previa o futuro. Mas eu acho que é uma história incrível, porque naquela época já tínhamos um conhecimento que os séculos abafaram. É uma coisa impressionante isso. Doutora, quando você diz assim desse exemplo, eu me lembro que tem uma pesquisadora de sexualidade que ela diz que os homens têm uma espingarda, dá um tiro só, e as mulheres têm uma metralhadora. Pena que a gente não aproveita, não conhece esse potencial todo, né? E na sexualidade a gente tem muita potência. É que a gente, de fato, desconhece por toda essa carga cultural. E me lembrei de mais uma coisa que eu não citei aqui, que é fundamental. Quando você diz sobrecarga, me acionou aqui. Que é assim, né? A gente é criada para cuidar de tudo e de todo mundo, né? E aí a gente se coloca lá no último lugar nessa lista de prioridades. Então, você também vai para o sexo pensando se está agradando o outro, se o outro está gostando, se ele está te achando gostosa, se você está performando isso e aquilo. E esquece de se conectar com o que é bom para você. Essa posição tá legal? É disso que você gosta ou não? Né? E é isso, é cultural. Né? Assim, ou seja, não acontece só na sua casa. Todas nós, de uma forma ou de outra, somos impactadas por esse tipo de mensagem, né? E algumas conseguem ir se desamarrando dessas. Eu acho que houve um progresso muito Claro, grande claro, nos claro. últimos 50 anos. Uhum. Realmente, a gente está se libertando, mas ainda tem muita coisa para desfazer essa inibição e, em certa parte, a culpa também, né? Porque Sim. sempre embute uma culpazinha, não sei do que, mas está lá a culpa. Você Sempre está sabe que embutida. nos atendimentos de psicanálise, parte do processo é que assim não dá para uma pessoa que chega com uma questão de baixa libido, por exemplo, quando você vai investigar, a pessoa não consegue nem nomear o genital. Né? Então, por aí eu vejo o tamanho da crença e da inibição. Porque se eu falo pipi para me referir a um pênis adulto, entende? O pipi do meu marido é muito simbólico.
né? O quanto que tem uma infantilização aí desse sexo. Se eu não consigo nomear, eu não posso mexer ali, quer dizer, tem uma mensagem. Então, o Eu trabalho... recebi uma mensagem de uma paciente que estava com uma queixa genital e ela falando: estou com uma coceira na periquita. Isso no século XXI. É, está com uma coceira na periquita. Eu acho que a próxima pergunta que eu tinha aqui vai muito nessa linha, inclusive porque a gente teve uma conversa prévia e a Natália citou algo que eu achei muito interessante sobre um estudo que mostra que as mulheres que têm uma, uma forma mais prática e objetiva de olhar para a sua sexualidade costumam ter mais satisfação com o sexo, né? E eu acho que ao longo dos séculos, né, seja por filmes, livros, ou enfim, pela cultura em geral, alimentou-se a ideia de que o tesão feminino é algo que surge como um fogo, uma coisa que se apodera da gente e que nos consome. E que, segundo essa ideia, então, as mulheres têm uma postura de esperar que baixe esse fogo, né? Que essa ardência de repente surja, caia do céu, né? E que se isso não acontece é porque tem alguma coisa de errado, né? E hoje em dia, graças a muitos estudos, já se sabe que não é bem assim que funciona a resposta sexual feminina. E acho que é muito importante a gente conhecer também como isso funciona para que a gente possa agir sobre e ter mais satisfação sexual. Então, eu queria que a Natália explicasse um pouco sobre como funciona essa resposta sexual feminina. Eu acho que essa é uma pedra fundamental para a gente discutir baixa libido, que fico muito feliz que você tenha trazido esse tópico, porque a gente tem uma ideia muito romantizada das relações, por exemplo, de que uma relação que vai valer a pena ou que vai dar certo é aquela em que o frio na barriga permanece, assim, sabe aquela coisa bem que a gente traz, que é incorporada muito da novela, do filme, do livro, dos romances, assim. Gente, essa não é a realidade e, assim, ponto. Não é. Desculpa decepcioná-las, a gente vai estar distribuindo aqui Rivotril na saída, né? Mas olha só, o que a gente sabe, então? Duas coisas. Uma delas, a gente já sabe que a paixão, enquanto estudada, enquanto ciência, ela vai acabar em torno de 6 meses a 1 ano e meio de relacionamento, tá? O que a ciência vai descrever como paixão? Paixão é o frio na barriga, paixão é a ansiedade, é a insegurança, é a expectativa, a paixão é aquela ansiedade patogênica mesmo, de você não conseguir dormir porque fica pensando na pessoa, aquela obsessividade, eu só quero estar com a pessoa. Blá. É uma delícia, mas não é compatível com a vida, né? Porque a gente não conseguiria viver o tempo todo nessa adrenalina. Chega um momento aí em torno de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, em que ou a gente vai partir para uma outra relação, ou a gente vai descobrir uma coisa maravilhosa chamada amor, né? E aí o amor como o oposto disso. O amor não é frio na barriga, é um quentinho no peito. Isso são descrições, são coisas que são ditas nos estudos, tá? Como você descreve o amor? Ah, não sei, uma coisa aqui, um quente no peito. Aí as pessoas vão associar segurança, cumplicidade, porto seguro, que é o oposto do mistério, adrenalina, percebe? Não dá, gente, para ter a expectativa de que eu vou amar 20 anos uma pessoa e quero ter esse apaixonamento. Não vai existir isso, tá? É preciso que a paixão arrefeça para que o amor surja, porque são sentimentos contraditórios, tá? E é normal. O que não significa que a gente não vá ter momentos apaixonados. Momentos apaixonados, não aquela fase contínua do início da relação. Então, a hora que a gente tira essa idealização, a gente é capaz de entender agora uma outra coisa em relação à sexualidade, tá? Antigamente, os primeiros estudos sobre sexualidade diziam que funcionava assim. Primeiro eu tenho um desejo, por exemplo, fechei o olho aqui e pensei no Cauã Raymond, tá? Cauã Raymond me beijando, tá vindo o desejo. Beleza. A partir desse desejo, dessa fantasia,
o meu corpo começa a bombear sangue para a região genital e eu começo a ter uma resposta de excitação. No caso dos homens, uma ereção. No caso das mulheres, também uma ereção do clitóris, que eu posso até mostrar daqui a pouco. A gente tem uma ereção do clitóris. Então, eu começo a ter um movimento ali que as mulheres costumam dizer que sentem um pulsar de sangue. Isso é uma excitação. Beleza. A hora que essa excitação vai num crescente, 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 chega uma hora que eu não aguento mais, eu tenho uma descarga, pensa num espirro. Começo a sentir uma vontade de espirrar, uma vontade de espirrar, espirro, orgasmo, tem uma descarga, tá bom? Contrações, tem uma descarga. E a resolução, que é um período em que você fica meio que mais de boa, achando a vida maravilhosa, tendo vontade de dormir ou de ter uma ideia muito criativa. Desejo, excitação, orgasmo, resolução, tá? Acontece que as pesquisas evoluíram e a gente descobriu que a sexualidade feminina é muito mais complexa, especialmente no caso das relações estáveis. Então, basicamente, no dia a dia, o que vai acontecer com a maioria de nós que está há mais de 2 anos no relacionamento, com homem ou mulher, é o seguinte: você está lá deitada na cama, a parceria no celular, você no celular, né? E a TV ligada. E aí quero dizer para vocês que a grande vilã da nossa sexualidade, isso é estudo. Quanto mais tela, quanto mais entretenimento passivo, em que eu fico passiva, menor a vontade de fazer sexo. As gerações atuais fazem menos sexo porque tem entretenimento demais. Quem aqui lembra que a programação terminava às 11 horas na Globo, dava um tédio, você estava sem o que fazer com outro ali no domingo à noite, acabou o Fantástico, vai dar uma zinha, né? Acabou isso. Agora a gente tem muitos streamings. E aí, o que acontece? Vocês estão lá no que a gente vai chamar de neutralidade sexual. Não estou pensando em sexo. Então, eu tô lá na tela, eu começo a ver um movimento periférico aqui. Vixe, o marido desligou o celular, apagou o abajur e tá vindo. Eu tô sentindo que ele vem. Ele vem, eu já sei, eu tô aqui pensando qual vai ser a desculpa que eu vou usar agora, né? Ai, tem que acordar cedo, tô preocupado com os boletos, a avó doente na UTI. O que você vai falar, né? O filho pode acordar com barulho, você vai pensando ali em tudo isso. Mas os homens sábios não cobram sexo, eles nos convencem a fazer sexo, né? E aí, esse cidadão chega e pergunta: Nossa, mas você tá com o cabelo tão cheiroso hoje? O que aconteceu? Você fica tão linda nessa camisola. Ah, desliga esse celular, deixa eu te fazer uma massagem. Quem nega uma massagem, né? E aí você tá ali, você ainda não quer sexo, você não tá com tesão, você não tá pensando que vai fazer sexo, mas você fala, ah, tá, uma massagem? Vai. E aí, nisso que ele começa a fazer a massagem. Gente, sabe Fusca? Sabe Fusca? Velho, que precisa de alguém para empurrar e ele pega no tranco, mas você acha que ele não vai pegar. E aí alguém vai, empurra e ele pega. É a mesma coisa. Então você tá lá no meio da massagem, você fala: acho que hoje vai, hein? Acho que hoje vai ter. Isso se chama desejo responsivo. É o desejo que responde. Não é aquele desejo do início das relações, que você está lavando a louça, chega alguém por trás, você dá ali mesmo. Não é mais isso, gente. Isso aí ficou lá para trás, na juventude, que maravilha. Juventude não, se divorciar aos 60 e começar, faz igual. E aí, gente, a hora que você passa essa fase, é assim mesmo que funciona. É a gente se disponibilizar, e eu não estou falando de obrigação, não. É falar, deixa eu ver se você me convence. Convence aí que eu quero ver. Aí o desejo vem. Só que a maioria de nós, como não foi treinada a pensar em sexo, treinada a buscar conteúdo sobre sexualidade, treinada para se masturbar, a gente está sempre lá passivona esperando a iniciativa sexual deles, né? E eles adivinharem a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, não é? E aí a gente fala que tá com baixa libido. Percebe? Embora realmente tenha, você descreveu perfeitamente a distinção, porque muitas vezes eu pergunto, mas, tô com baixa libido, não tenho vontade. Eu falei, tá bom, mas e quando rola? Quando rola é bom. Você tem orgasmo? Sim, daí eu tenho. É um Falei, clássico. então, não tá faltando a libido aí, né? Nós só estamos com a linguagem um pouco inadequada, mas não é. Todos esses conceitos são importantes para a gente desfazer esse mito
que nós vamos chegar na tal da testosterona. E às vezes, né, acho que não dá para a gente isentar a parceria também. De fato, você tem parceiros que são absolutamente inadequados na iniciativa. Não posso negar isso. Eu me lembro de uma paciente que falou assim, Natália, eu estava vendo Faustão, é sério isso. Eu estava vendo Faustão, ele sentou ao meu lado no sofá e começou a fazer assim no meu mamilo, como se fosse um radinho. Fazendo assim, do nada, ele chegou e começou a fazer assim, achando que isso era uma coisa excitante, prazerosa. E ela, mas o que que você está fazendo aqui? Eu não estou entendendo, querido. Quer dizer, é o cara que passa do nada, dá um tapa na bunda e acha que isso é o suficiente, né? Então, assim, e falta neles também um conhecimento sobre que nós somos diferentes, né? A gente brinca em sexualidade que acender um fogo de homem quase sempre é tão fácil quanto acender um isqueiro. Acender o fogo de uma mulher é fazer fogueira com graveto na floresta, num dia de chuva, vento. São muitas variáveis, muitas variáveis. E eles desconhecem isso. Então, eles chegam. Eu não sei se você ouve isso as pacientes te falarem, mas assim, eu já ouvi de homens. Ah, Natália, é muito mimimi, só para fazer um sexo, sabe? Tem que ter todo um acontecimento. Eu falo, pois é, porque a nossa sexualidade, a nossa engrenagem é diferente. Eu não gostei muito do filme me incomoda um pouco, tanto no 50 Tons de Cinza quanto no Baby Girl, essa coisa, mas talvez seja por um apelo comercial, ah, do sexo submisso da mulher. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Por outro lado, o que eu gostei no filme, que eu achei, além do trabalho dela, que é fantástico, que ela ensina o marido no fim, né? Como eles se amam, realmente se amam, então ele fala, tá bom, agora eu entendi como você gosta. E daí eles se reencontram, né? Desculpe o spoiler para quem não assistiu, mas Mas é lindo isso, a possibilidade de reencontros num relacionamento longo, né? Quer dizer, aquele frio na barriga do início, a minha filha nunca mais vai ser um bebê e eu tenho que aceitar. Ela nunca mais vai ser um bebê, ela tem 5 anos, quase 6. E a gente precisa lidar com essa realidade, mas é possível encontrar apaixonamentos e novos sim. prazeres, né? E a gente não pode esquecer que, como você falou, no começo é o mistério, é o medo, a insegurança, né? Dá um frisson, né? Mas, por outro lado, o que a gente ganha com o tempo é uma intimidade que só a segurança que traz para a gente, porque intimidade é uma coisa que leva tempo, não é, não é numa paixão que você ganha intimidade. E a boa notícia é que as pesquisas mostram que as mulheres vão começar a ter satisfação sexual com frequência a partir dos 40 anos. Até os 40 anos, nós estamos muito preocupadas em performar, em fazer sexo para agradar o outro. E aos 40 anos, as mulheres começam a dizer que conseguiram descobrir em si o prazer, conseguiram comunicar o prazer para a parceria, tá? Então, assim, embora com 20 e poucos, de fato, as mulheres transem mais, não significa de forma alguma que há uma qualidade maior do que com 40 a mais, tá? E eu acho que a gente tem uma responsabilidade como mães de ensinar para as nossas filhas que elas têm esse direito, né? Acho que a minha geração começou a conquistar isso, a de vocês, graças à educação que nós demos, melhorou, e eu espero que vocês continuem essa tradição e libertem mais as suas filhas. Sim, existe, eu não nego que exista. E muitas vezes a gente recomenda que se faça a reposição hormonal, porque melhora o desempenho sexual, eu não tenho dúvida disso. Ah, o que, o que acontece hoje em dia é que parece que esses outros fatores todos que nós citamos são resolvidos com um comprimido, um gel de testosterona, né? Então, essa tendência para medicalizar
o desejo sexual, é que nós médicos ficamos um pouco assustados com isso. É óbvio que muda, eu expliquei que muda, a vagina fica mais desconfortável. Então, você leva mais tempo para chegar ao orgasmo. Então, se demora mais para ter o prazer e às vezes é desconfortável por causa da situação do trofismo dos órgãos sexuais, é como eu expliquei, você vai fazendo um reflexo de que não, não quero, não quero, não quero. Então, sem dúvida, a reposição hormonal ajuda, mas o que diminui na menopausa é o hormônio feminino, é o estrógeno, tá? E isso é que muitas vezes não está sendo bem explicado. Então, a gente vê no consultório mulheres de 35 anos, eu fiz uma dosagem da minha testosterona, não tem sentido, porque mulher tem que ter uma testosterona baixa sempre, porque a gente é mulher, a gente tem que ter muito hormônio feminino e um pouquinho de hormônio masculino. Não, eu tenho, com 35 anos, estou com a testosterona baixa, então eu pus um implante de testosterona. Você vai ter mais vontade sexual? Provavelmente você está quase virando um garanhão, entendeu? Porque você vai ter engrossamento da voz, você vai ter acne, você vai ter mais pelo, você vai ter hipertrofia do clitóris, vai aumentar seu desejo sexual? Vai aumentar o desejo, mas não necessariamente vai ter prazer com isso. Essa é uma diferença, tá? Porque a gente não pode esquecer que a testosterona, além do efeito fisiológico de estimular o desejo sexual, ela é Por que na Olimpíada, se você estiver tomando pílula anticoncepcional, você pode competir. Se você tiver uma gota de testosterona num creme, a Maurimbage perdeu a medalha por causa disso. A dermatologista prescreveu um creme que tinha um pouquinho de testosterona, ela perdeu a medalha. Por quê? A testosterona é um anabolizante, tá? Então, você sente mais energia, você sente mais disposição, mas a gente não sabe a longo prazo uma testosterona não em níveis fisiológicos, mas em níveis de medicamento, a gente não sabe daqui a 10, 20 anos o que isso vai fazer na sua parte cardiovascular, o que isso vai fazer para o seu fígado, entendeu? Então, a mensagem que eu quero dizer, a gente precisa de reposição hormonal na menopausa, quase todas as mulheres podem fazer, mas não se fixem nessa história da moda brasileira de se entupir de testosterona. Não é por aí. A gente tem que repor o estrógeno que está faltando. Tá? Esta semana, uma paciente minha que já passou pela menopausa, e ela tem um problema de saúde que, no caso dela, não convém fazer reposição hormonal. Né? E daí, eu perguntando como estava, ela falou assim, Lucila, está ótimo. Eu até me assustei, porque é difícil com o mesmo marido, inclusive. Ela devia estar aqui hoje dando dicas para vocês, inclusive. Eu não sei. Daí ela falou, na fase da perimenopausa, tinha aqueles fogachos e tudo, fiquei com uma oscilação emocional, não estava bom. Mas depois que passou, ficou bom de novo. E agora está ótimo. Então, não, ela não passa. A gente entra nela e a gente fica. A gente fica. Só que o climatério, que é essa fase de transição, que às vezes é até mais angustiante, isso, em média, é 1 ano, 1 ano e meio. Olha, isso é muito controvertido. Existem várias opiniões. Quando existem várias opiniões, é porque provavelmente nenhuma delas está correta, tá? Então, a gente tem que individualizar, porque cada uma tem uma menopausa, uma tem muitos sintomas, outra não tem sintoma nenhum. Mas se você está bem, se sentindo bem,
se os seus... E é importantíssimo, está fazendo reposição hormonal, tem que vir regularmente ao ginecologista. Isso é imprescindível, certo? Mesmo quando não faz, mas quando faz, então, mais importante ainda. E se os exames estão em ordem e vamos dizer, qual é o mantra? Reposição o mínimo possível para você ter uma qualidade de vida boa. Excesso de hormônio, com certeza, é tão prejudicial quanto a falta. Então, se você está bem, se os exames estão ótimos, não existe essa coisa de prazo. Fiquei com 65 anos, agora eu tenho que parar a reposição hormonal. Isso é muito controvertido, ainda está em discussão, provavelmente não existe essa data fixa. Tenho que fazer por tantos anos e depois tenho que parar. Isso não existe. Eu queria fazer só mais um comentário em relação a essa fase da vida, né, da menopausa e a sexualidade, que tem uma outra camada, assim, a menopausa, ela, no nosso inconsciente, é associado a envelheci, né? Qual que é o meu valor agora enquanto mulher, enquanto um ser sexual, um ser desejante, né? Então, para além, sem dúvida, existem muitas indicações de uso de hormônio. A grande questão que a gente sempre diz é que não olhem para isso como se fosse para todo mundo e como se fosse a solução. Você tem mulheres que têm indicação de reposição, vão fazer um uso super consciente e adequado da testosterona e ainda assim não verão melhora da libido, porque pode ter outras questões por trás disso, né? Sei lá, um estado depressivo, enfim, uma série de outras questões. E eu lembrei também de uma outra coisa que eu não sei se a gente ia falar, mas por conta dessa questão dos hormônios eu achei importante, que também vai impactar a libido, que é o uso de antidepressivos, né? Antidepressivos e ansiolíticos, que pode ter esse impacto. Não são todos, mas sim pode ter este impacto. E o que a gente vê são pessoas chegando e falando assim, minha libido diminuiu, eu vou parar a medicação. E aí eu sempre falo assim, não sei se você concorda, doutora, mas eu sempre falo assim, vem cá, conta pra mim uma coisa. O que é mais importante, o prazer de fazer sexo ou o prazer de viver? Porque antes de você usar essa começou a tomar? Porque antes de você tomar essa medicação, você está me dizendo que você não tinha prazer de levantar da sua cama, né? Então, assim, tem fases da vida, de novo, é a gente avaliar qual é a fase da minha vida. Talvez nesse momento, gente, num puerpério, você esperar ter uma libido maluca, subir pelas paredes, assim, concorda que é a grande chance de você se decepcionar. Então, assim, em algumas fases da vida, você pode, de fato, estar mais deprimida, precisar fazer hoje uma medicação. Existem hoje medicações que são equivalentes e que não vão ter tanto impacto assim na libido. E, ainda que você precise tomar aquela medicação que sim vai ter impacto na libido, existem outras formas de manejar essa questão, sendo mais ativa, por exemplo, a gente vai falar depois de dar algumas dicas aí, mas sendo mais ativa nessa busca da sua sexualidade do que simplesmente falar, não vou mais tomar meu antidepressivo porque perdi a vontade de transar. A partir dos 40 anos, né, tanto o corpo de homens como de mulheres vai passar ali por alterações que podem ser significativas, e é por isso que a gente vê uma incidência muito maior a partir dos 40 anos de disfunção erétil, né? E de tratamentos, de busca por urologistas por esse motivo, né? E de buscas por medicações também ligadas à potência da ereção, né? Especialmente se tiverem outras doenças associadas, e a gente sabe que tem muito, né? Então, assim, diabetes, se toma antihipertensivo. Antihipertensivo. Então, assim, você tem um acúmulo. Essa questão da andropausa, ela é bem controversa. Sim, geralmente acontece bem mais tarde. Não é aos 40, aos 50. Não. Sim, não é tão comum, quer dizer, para nós com certeza, se estivermos vivas, entraremos um dia na menopausa, certo? Enquanto que para eles não necessariamente entrarão. É por isso que é controverso. Mas, obviamente, o que ela falou da disfunção erétil, a gente sabe que erétil é muito comum, é o remédio mais prescrito no mundo, o azulzinho.
A gente É. tem dados aí de Mais que do que aspirina. Tem dados de que 50%, né, mais da metade, na verdade, no Brasil dos homens, terá disfunção erétil. Então, assim, não é uma brochada eventual, é um problema crônico de saúde sexual, que é a dificuldade de ter ou manter a ereção, tá? Então, assim, isso é muito comum. Fala, ela tá... Exatamente. Eu já vi um monte de senhorinha falar assim para mim, para que inventaram esse azulzinho? Eu estava tão em paz, falei, agora acabou. Não funciona mais, ele vai me deixar sossegada. Inventaram esse azulzinho. Tem também um outro medicamento, né, que a gente não falou, que é para queda de cabelo, né? Ah, Que sim, também. o minoxidil, né? O Adactone, minoxidil, porque é uma coisa que às vezes a gente tem mesmo. Depois da menopausa começa a ter queda de cabelo. E daí o minoxidil e o Adactone ajudam nessa parte, mas eles vão diminuir aquele pouquinho de testosterona que a gente tem, vai diminuir. É verdade. Tem alguns medicamentos, além dos antidepressivos e da pílula anticoncepcional, que fisiologicamente tem esse efeito colateral de diminuir a libido. E também teve uma coisa muito interessante que surgiu na nossa conversa prévia, que a Natália citou, que o desejo feminino é uma coisa tão multifatorial, que a Natália citou um estudo que fala que a relação do desejo sexual com a saúde intestinal. É isso? A Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, falei enterologia, tá certo. Começou a fazer pesquisas relacionando, né? E assim, as mulheres têm muitas questões intestinais, né? De constipação, principalmente. E o intestino é um órgão muito ligado ao nosso emocional, ao nosso humor, né? Ao nosso bem-estar. Então, o quanto que essa dificuldade no fluxo intestinal vai impactar o humor e a libido, porque as mulheres que têm problemas intestinais evitam o sexo, tá? E aí era uma pesquisa patrocinada por uma marca aí bem conhecida de Danones, enfim, mas que mostrava que quanto mais essas mulheres estavam com uma alimentação saudável e um intestino regular, ou seja, uma saúde física mesmo, o impacto que isso ia ter na libido. Olha que até onde vai a complexidade da nossa libido. Quer dizer, parem e pensem vocês nos momentos, por exemplo, de constipação, e a mulher é muito culturalmente educada para não ir ao banheiro fora de casa, né? Toda essa repressão aí vai impactar, inclusive, nos momentos de intimidade e de sexualidade, tá? E eu acho que uma outra coisa que a gente podia refletir é sobre o nosso azulzinho que se chama Ozempic, né? Porque é óbvio que nesta fase também o metabolismo muda e a gente ganha um pouco de peso. E eu estava comentando com a Débora no dia que a gente estava tendo a conversa prévia, que outra coisa que eu fico um pouco incomodada. Mesmo na mídia, na televisão, as pessoas que teoricamente estão passando a mensagem para a gente de que, olha, você tem que se gostar do jeito que você é, a sua imagem é como você se acha, você é bonita do jeito que você é. Só que todas elas são magras, produzidíssimas, esticadíssimas, entendeu? Então, no fundo, a gente está recebendo uma mensagem ambígua. Você pode ser do jeito que você quiser, mas ó, eu sou bacana e eu sou assim, né? E eu sou filha única, sempre
estudei em escolas mistas, fiz faculdade de medicina numa época em que 80% eram homens, então eu sempre convivi muito com homens, tá? E acho que por isso eu sempre tive muita liberdade de conversar com eles. Como eu sou médica, acho que eles falam, para ela pode falar qualquer coisa. A gente é que valoriza o corpo nesse nível. Essa coisa da vulva, isso é uma coisa que está na nossa cabeça, não está na deles, entendeu? Eu nunca vou esquecer, um dia no Jô Soares tinha o Kaká, não me lembro o sobrenome dele, um cara do teatro. Não era o Kaká Diegues, era um que era meio divertido, não me lembro, sumiu um pouco da mídia agora. E ele falou uma coisa que eu falei que é tão engraçado. Ele falou assim: sabe, eu tenho uma namorada e ela não tem silicone. Como se fosse um grande achado, porque há 30 anos atrás todo mundo tinha silicone. Hoje em dia já não é tanto assim. Mas naquela época, 90% das minhas pacientes tinham silicone. E ele falava assim: eu senti o que é uma mama. Então, eu acho que a gente tem que refletir nisso, até que ponto essa preocupação nossa com a imagem é uma preocupação nossa, não é uma preocupação do parceiro, né? Mas a gente inverte. Na verdade é uma armadilha, né, Natália, que é assim, a gente vê que muitas mulheres passam uma boa parte da vida se preocupando em serem desejáveis, né? Elas querem ficar bonitas e gostosas e lindas e tal, porque elas querem ser desejáveis, mas não passam tanto tempo investindo em alimentarem o próprio desejo, né? Então é uma armadilha no fim, né? Então, de novo, a gente sendo colocada nesse lugar de agradar o outro, né? No sexo, de maneira geral, a gente, não só no sexo, né? Mas a gente está ali para servir, a gente está para atender o outro, seja como mãe, seja como filha, seja como amiga, é sempre em função do outro. Isso é muito nocivo para a nossa sexualidade, assim, porque eu entendo que ser boa de cama, né, que é um termo bastante questionável, assim, mas ele tem a ver muito com a nossa autenticidade, o quanto que eu consigo, de fato, ser quem eu sou, dizer o que eu quero, me entregar a esse momento, né, colocar a minha vulnerabilidade aqui. E aí a gente acha super natural investir tempo, esforço e dinheiro, por exemplo, para fazer uma academia, fazer uma drenagem linfática, fazer uma cirurgia estética. A gente acha super natural investir tempo, esforço e dinheiro para fazer uma mentoria, fazer um curso, sei lá, para evoluir na carreira, mas a gente não acha natural investir tempo, esforço e dinheiro no nosso desejo sexual, no nosso prazer sexual. A gente acha que isso tem que cair do céu espontaneamente, né? Então, a gente não passa tempo descobrindo o que é que eu gosto, né? Deixa eu investigar aqui filmes e séries, né? E conteúdos que vão me lembrar o que é a sexualidade, porque eu tô aqui tomada por 12 horas de trabalho, e aí quando eu chego em casa, eu vou arrumar a minha casa, é, ou vou delegar para que alguém arrume, e aí eu vou dar conta dos meus filhos, dos meus pets, e aí eu vou esperar que amanhã e depois de amanhã e no sábado, quando eu estiver mais tranquila, eu seja tomada por esse espírito do tesão, né? E vou ter que ter muita sorte de que a minha parceria também seja tomada por esse espírito do tesão no mesmo momento que eu, né? Porque aí você tem gente que vai ter tesão à noite, e tem gente que tem tesão logo quando acorda. Tem gente que quer dormir mais cedo, tem gente que quer deixar para o final de semana, quando as coisas estão mais tranquilas, percebe? E tudo numa telepatia, né? O outro tem que adivinhar o que eu tô querendo ou não querendo. Porque eu não vou me dar o trabalho de ter que explicar isso que é tão óbvio, né, gente? É óbvio. E a gente fica nesse movimento, perdendo muito tempo e se queixando, ao invés de ir para essa outra posição de desejante, de protagonismo. O que é que eu quero?
como eu comunico o que eu quero. Porque todos nós, eu acho que é muito isso do ser humano de maneira geral, a gente ficar se queixando da falta, né? O que que falta? O que que o outro não me deu? E aí fica nesse vitimismo, esperando, 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 ao invés de ir lá e falar, beleza, o que que eu posso fazer? Como é que eu me responsabilizo por esse corpo que é meu, por essa sexualidade que é minha, por esse prazer que é meu, né? Eu acho que tem uma coisa cultural também masculina, que nem vocês falaram, que nem tem no Baby lá, No Baby Girl. no Baby Girl. Quem era conservador era ele. Ele não estava. E às vezes a mulher, quando ela se posiciona dessa forma, o homem já entende de outra forma, né? Nossa, porque ele tem o preconceito. Sim, foi o que ele teve, né? Assim, como assim? Onde é que Da você onde aprendeu sa- isso? é, Da onde quem saiu te isso? ensinou isso? Do lado dos homens. Total, esse caldo de cultura que a doutora trouxe aqui, esse caldo cultural mesmo. E eu sempre digo que, óbvio, existem casos e casos, né? Eu já tive ali pacientes em que, de fato, quando a mulher começou a ganhar mais autonomia e falar, eu queria isso, queria aquilo, o que que você acha, não sei o quê, teve uma resposta muito machista, muito de corte. E aí, eu acho que é muito de a gente olhar e falar essa relação, esses valores ainda são compatíveis com a pessoa que você se tornou? É o que você quer? Eu gosto dele, mesmo assim. Ok, vamos tentar trabalhar isso. Ou, nossa, realmente, eu olhei para o lado, 40 anos se passaram e a gente não tem mais nada a ver. A gente foi para outros caminhos, né? Então, assim, acho que é uma discussão muito mais profunda. Mas, mais do que isso, quando a pessoa chega e diz que o parceiro virou e falou assim: onde é que você aprendeu isso? Né? Eu acho que tem uma coisa de você virar e falar assim: olha. Onde eu aprendi, eu não lembro direito, mas o que importa é eu tô querendo colocar em prática com você, não é interessante? É com você que eu quero botar em prática, né? E de tentar, vamos junto, né? Vem comigo. Aí eu vou só contar uma coisa, né? Da história da submissão, a fantasia sexual, em todas as pesquisas acadêmicas, a fantasia sexual mais prevalente entre as mulheres é a submissão, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Por isso que fez tanto Não, ela sucesso, fala isso 50 no tons de filme. cinza, 50 Ela tons fala de cinza isso e no agora Baby filme. Girl. É uma fantasia feminina, porque ele fala assim, é o homem que gosta disso. Ela falou assim, não, isso é uma fantasia feminina. Não, claro que não, consensual, se ela gosta, sim. É. Sim, e tudo que é consensual, exatamente. Não, e eu vou só deixar uma pulguinha aqui na orelha de vocês. Aí uma pulguinha psicanalítica. Quem está no comando num jogo de dominação e submissão é o submisso, não é o dominador. Mas se o submisso fala, chega, acabou, não tem jogo para o dominador. É. Sim. Consensual. Sim. Uhum. Sim, sim. Please. Exatamente. Pleasure é prazer mesmo, né? Mas é ambíguo, como tudo, né? Gente, eu falei que ia ser quente, né, a discussão. Bom, então, agora a gente já nomeou várias coisas, mas eu acho que chegou o momento aqui da gente falar também de soluções e dicas práticas, não é? Bom, a gente pode começar pela doutora Lucila. Acho que a gente podia falar um pouco sobre, porque teve uma fala da doutora Lucila que me acendeu uma luzinha, assim, na nossa conversa prévia, que ela falou, é possível reverter
os efeitos da menopausa na região genital e ter uma vida sexual muito prazerosa até o fim da vida. Então, vamos Sim. falar sobre essas ferramentas, né? Então, Quem não quanto à sua conhece, vamos dúvida conhecer. de reposição hormonal, algumas poucas mulheres, né, que tenham problemas de trombose ou que tenham mãe ou irmã que tenham tido câncer de mama, realmente aí há uma contraindicação absoluta para fazer reposição hormonal. Excluindo esta pequena porcentagem de mulheres, as outras mulheres podem fazer se estiverem com sintomas desagradáveis. E para vocês terem uma ideia de como que eu chamo o operacional da relação sexual é importante, mesmo mulheres que tiveram câncer de mama, os oncologistas permitem que façam uma reposição local de estrógeno para melhorar o trofismo vaginal. Então, não é uma sentença de agora vai ficar desconfortável, eu vou ter que aguentar desse jeito. Não. Quase sempre você pode fazer o uso de hormônio feminino local vaginal, que realmente reverte, rejuvenesce mesmo. Além do que o laser, ele estimula o colágeno. Como estimula o colágeno no nosso rosto? Estimula o colágeno vaginal. Então, essas duas receitas da pós-menopausa, que quase todas as mulheres podem usar, realmente beneficia, e beneficia não só a parte sexual, como tanto o estrógeno local quanto o laser vaginal beneficiam. Algumas de nós, eu vejo aqui, estão na mesma faixa etária que eu, essa coisa muito incômoda da urgência miccional, da gente não ter essa continência urinária como antigamente. O laser e o estrógeno vaginal melhoram muito essa situação. Então, existe reversão, sim. Mesmo que você não tenha feito a reposição logo que entrou na menopausa, se você quiser começar e os exames mostrarem que você não tem contraindicação, pode usar. Não é obrigatório que você vá ter infecção urinária, mas o epitélio da bexiga e da vagina são muito semelhantes. Então, assim, a palavra é horrível, eu detesto usar essa palavra, mas é o que define. Depois da menopausa, a gente vai tendo uma atrofia genital, tá? E o estrógeno e o laser revertem essa atrofia, tanto na vagina quanto na bexiga. Então, a gente fica com a bexiga mais estável. Muitas vezes a gente consegue aí dormir a noite inteira sem ter que acordar 2 vezes para fazer xixi. Demora para começar a ter esse sutiã? Vai depender um pouco de quantas vezes você está usando. Você está usando umas 2 vezes por semana, mais ou menos? Isso. Então, acho que com 30, 40 dias você vai ver a melhora. E o que eu geralmente recomendo é isso: comece usando o creme vaginal por uns 30, 40 dias e depois faça o laser. Pelo menos 2 aplicações, porque uma coisa complementa a outra, sabe? E funciona muito bem. Resolve, mas se você juntar com laser, resolve mais. Por ano, isso. Não, o estrógeno a gente fala é a família. Estradiol é um dos tipos de estrógeno. Você tem estriol, você tem estrona. Então, o estradiol é um dos tipos de estrógeno que são comercialmente disponibilizados. Não, pode ser estradiol, pode ser estriol também. Ou tem um outro derivado que chama coltrieno, que é um sintético do estradiol, mas é muito semelhante. Bom,
que poderia ser feito para que melhore não só a libido, como bem-estar, né, das pessoas? Bom, então vamos pôr não só pela parte sexual, ok? Pelo que eu estou entendendo da tua pergunta. Se a queixa é de fogachos, existem medicamentos não hormonais que controlam os fogachos, tá bom? Alguns tipos de antidepressivos, medicamentos que controlam o calibre dos vasos sanguíneos, né? Tudo isso pode ser usado para o fogacho, se é isso se essa for a principal queixa. Por exemplo, secura vaginal. Tá. Se no caso for realmente totalmente contraindicado o uso de estrógeno, você pode usar esses lubrificantes, hidratantes não hormonais, e o laser não tem contraindicação, então esse você também pode usar. E quando você não quer fazer reposição hormonal clássica, eu sempre digo que existe o trio que não é remédio, é comida, tá? Porque existe o estrógeno das plantas, que é um estrógeno mais fraco. Não é remédio, você não vai comprar na farmácia, tá? Então você vai usar tudo que é de soja, farinha de soja, leite de soja, tofu, o que você quiser. O chá ou o extrato da folha da amora, não é da amora, é da folha da amora. E aquele que eu sempre esqueço o nome, que são umas sementinhas, não é chia, linhaça, isso, que até ajuda o intestino a funcionar também. Então, a semente de linhaça, essas três coisas têm o estrógeno natural fraco das plantas, que alivia um pouco esses sintomas, tá? Você sabe que tem, isso é um fato, hoje em dia, como tem muita imigração, já não é tão nítido, mas quando eu estudei medicina 50 anos atrás, as japonesas eram a população que menos tinha câncer de mama no mundo. E achava-se, é a genética, é a genética. Mas daí se via que as japonesas que iam para os Estados Unidos, as Sansei, as Nisei, começavam a ter câncer igual às americanas. Um pouco menos, mas começava a ter. Então, falaram, não é genética, isso aí é ambiental. E a explicação exatamente é essa, porque no Japão, você usa, antes de você nascer, a sua mãe já come soja, entendeu? Então, elas não têm esse estrógeno industrializado que a ocidental tem, né? Nas comidas. Então, a alimentação da japonesa é basicamente com esses estrógenos fracos, que substituem o estrógeno mais forte. Então, a teoria de que as japonesas têm menos câncer de mama é porque a vida inteira elas tomam os estrógenos mais fracos, entendeu? E muitas delas não fazem mesmo reposição hormonal. E nem por isso tem osteoporose também, porque elas comem tudo que é do mar, né? E elas são muito ativas, andam bastante, então existe muito esse mito, tem que fazer a reposição, senão o osso vai quebrar. Não é bem assim. A gente está falando bastante aqui de comida, né? A gente falou de saúde intestinal, a gente está falando aqui da alimentação, e não por acaso, né? A gente escolheu aqui um buffet maravilhoso da Lu Rocha, com comidas super funcionais. Ela, não sei se ela está aqui agora, se ela desceu. Desceu. Mas são todas comidas funcionais, que não têm glúten, que muitas não têm lactose e que ajudam no funcionamento intestinal. Enfim, a gente teve esse cuidado também, que eu acho que é importante a gente colocar aqui. Tem mais uma questão? Como que faz o laser? Se chama laser fotona, ele não dói. Como todo laser, ele esquenta um pouquinho, então quando a gente vai fazer a aplicação, a gente dá
introduz um pouco de anestésico local, mas só para não ter essa sensação de calor. A aplicação leva 10 minutos, tá? Não tem praticamente nenhuma contraindicação, eu diria só, por exemplo, se você tem herpes genital, não pode estar com a herpes no dia da aplicação, ou se você costuma ter herpes genital, é bom você tomar o remédio que previne a crise de herpes para poder fazer o laser, porque o calor sempre é um fator desencadeante, né, do herpes genital. Mas, tirando isso, não tem contraindicação e eu vou confessar para vocês, como não se entende tão bem o mecanismo de ação, eu mesma tinha uma certa dúvida sobre, será que isso funciona mesmo? Então, nada melhor do que ser cobaia de si mesmo. Então, eu fiz as aplicações e eu notei melhora na elasticidade vaginal e também melhora na continência urinária. Então, realmente, ele estimula o colágeno, é uma aplicação que praticamente não tem contraindicação. Claro, vai funcionar por um tempo. Então, são 2 ou 3 aplicações por ano, todo ano, porque é como o creme vaginal também. Ele vai funcionar enquanto você usa. Se você parar de usar, vamos voltar para trás. Isso é sem Doutora, dúvida. geralmente tem uma dúvida em relação a isso, que é como é aplicado, né? Não sei se aqui é uma ponteira, né? Como É uma ponteira, é uma ponteira. que é introduzida no Como canal se vaginal. fosse um espéculo. Quando E, você faz o exame ginecológico, coloca o espéculo, é um tipo de espéculo. Isso. Tem mais uma pergunta? Que lindo o seu depoimento, muito corajoso. Parabéns. Muito obrigada. A gente fica muito, muito feliz, né, de ouvir Sem isso. dúvida. Não, fiquei até emocionada. Bom, então, falando de laser íntimo, a gente vai fazer aqui o nosso sorteio de 3 sessões de laser íntimo. Gente, um presentaço. Thaísa, você pode trazer para mim a urna? Vamos lá. E, independente disso, todas, por favor, não se esqueçam, na hora de sair, de retirarem a sua sacolinha cheia de brindes maravilhosos, dentre eles, 10% de desconto nas sessões de laser. Então, vamos lá, sem mais delongas. Renata Carneiro! Parabéns! Está aqui, ó, o seu voucher. Parabéns. Parabéns. Gente, muito, 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 muito obrigada pela presença Obrigada todas. Foi a um dia todos. difícil de chegar aqui, mas acho que Dia de valeu a chuva pena. e tantas coisas. Foi muito incrível. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Foi uma honra.